E aí, pessoal, questão de número 12 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um automóvel de 1000 quilos está parado em um sinal de trânsito e no instante em que o sinal abre, o automóvel começa a se mover com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante, um caminhão de 2000 quilos, movendo-se no mesmo sentido com velocidade constante de 8 metros por segundo, ultrapassa o automóvel. Na letra A, qual é a distância entre o centro de massa do sistema carro-caminhão e o sinal de trânsito, em t igual a 3 segundos? E na letra B, qual é a velocidade do centro de massa neste instante? A ideia aqui é considerar a posição em que o carro parte como sendo a origem do nosso sistema. Ele vai partir dali do repouso e começar a acelerar. E daí, então, o caminhão que já vem a uma certa distância, com velocidade constante, alcança e ultrapassa o carro, visto que no momento da sua aceleração, ele ainda não tem velocidade suficiente para atingir a mesma velocidade do carro. Então, o sinal abre, o carro acelera, mas o caminhão já vem com velocidade constante e ultrapassa esse carro. No momento da ultrapassagem, ele quer saber qual é a distância do centro de massa a esse ponto ao qual o carro partiu, do centro de massa. E qual é a velocidade do centro de massa nesse instante? E isso ocorre após ter percorrido 3 segundos. Então, ou seja, o caminhão ultrapassa o carro depois de 3 segundos que o sinal abriu. Para isso, vamos calcular a velocidade, a posição do carro e do caminhão em relação à faixa ali de pedestres de onde o carro partiu. Então, ali é o nosso ponto de referência, que é o nosso sinal de trânsito, né? Que é em relação ao nosso sinal de trânsito. Então, ali é a origem do nosso sistema, é o nosso referencial. Para a gente calcular a posição do nosso caminhão, é fácil. Como ele está com velocidade constante, basta a gente aplicar a equação da velocidade média. Nesse caso, isolando a posição. Então, a distância dele em relação ao farol vai ser v que multiplica t. Então, nós temos a sua velocidade multiplicada pela duração do tempo percorrido. E aí, nós vamos ter que a distância do caminhão é de 24 metros. Como o carro está acelerando, a partir do repouso, quando o sinal abre, a gente vai aplicar a função horária da posição para o movimento acelerado. Como ele parte do sinal, a gente vai considerar essa posição como sendo zero, que é ali onde está a nossa referência. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial é nula, e a gente tem que a posição do carro vai depender de 1/2 da aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado. A aceleração dele é de 4 metros por segundo ao quadrado e o tempo percorrido é de 3 segundos. Então, resolvendo isso aqui, nós temos que a posição dele em relação ao sinal é de 18 metros. Agora que nós temos as posições dos dois veículos, ou das nossas partículas, né? A gente pode calcular qual é a distância do centro de massa até o nosso sinal. Aí a gente aplica. Posição do centro de massa é a posição de cada partícula multiplicada pela sua massa, a soma delas, né? Dividido pela soma das massas das partículas. Então, nós temos a posição do caminhão, 24 metros, multiplicado pela sua massa, 2.000 quilos, mais a posição do carro, 18 metros, multiplicado pela sua massa, 18 quilos, sobre a soma das massas, 2.000 mais 1.000. E aí nós vamos ter 48.000 mais 18.000 sobre 3.000. Isso vai dar 66.000 sobre 3.000, que dá 22 metros. Então, essa é a distância do centro de massa desse sistema em relação ao nosso sinal.
Na letra B, ele pede a velocidade do centro de massa no instante em que isso acontece, né? Nessa posição em que ele se encontra, a qual a gente acabou de calcular. Para fazer isso, a gente aplica a velocidade do centro de massa, né? Se a gente tem a posição do centro de massa, a gente tem a velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa do caminhão é dada pela sua massa vezes a sua velocidade, já que a velocidade dele é constante. Já do carro, é um movimento acelerado. Então, vai ser a sua massa multiplicada pela sua velocidade no movimento acelerado, que é o quê? A aceleração vezes o tempo, já que a velocidade dele muda conforme o tempo passa, dividido pela soma das massas. Dessa forma, a nossa expressão fica 2.000 kg, que é a massa do caminhão, vezes a sua velocidade, 8 metros por segundo. Mais a velocidade a massa do carro, que é 1.000 kg, multiplicado pela sua aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo tempo percorrido durante essa aceleração, que foi os 3 segundos, sobre 3.000, que é o valor da soma das duas massas. Aí nós vamos ter 16.000 mais 12.000 sobre 3.000. Soma-se ali em cima 28.000 sobre 3.000, que vai dar 9,3333 reticência, ou 9,3 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse instante de t igual a 3 segundos, a qual o centro de massa do sistema está a uma distância de 22 metros do nosso sinal de trânsito, a velocidade desse centro de massa é de 9,3 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Se inscreva no canal e até a próxima.